Olá, bem-vindos a um direto da redação de Carta Capital. Hoje a gente recebe aqui o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Juliano, muito obrigado. Valeu, Sérgio. Por aceitar nosso convite, por estar aqui. Vamos falar aí são vários assuntos nesse momento trepidante do Brasil. Estamos aqui no fim do carnaval. Juliano, o primeiro ponto é esse. Como é que você analisou esse carnaval, que foi um carnaval... Isso já estava acontecendo nos carnavais recentes, mas esse foi muito mais marcado por uma onda de protestos, né? Principalmente contra o Bolsonaro, que acabou contribuindo também, claro, como sempre, com sua perspicácia. Então, o primeiro ponto é esse. Como é que você avalia o carnaval de 2019, esse carnaval de protesto? O que você acha que pode sair desse caldo? Olha, Sérgio e amigos da Carta, é difícil comparar o carnaval de 2019 com os carnavais anteriores, porque mesmo que os carnavais anteriores, os governos da Dilma, por exemplo, do governo Temer, a gente tenha visto cenas de protesto, isso se deu num contexto de governos muito desgastados, governos que, independente do nosso juízo de valor sobre suas qualidades ou defeitos, viviam um contexto de muito questionamento. O Bolsonaro é presidente há 2 meses, o que torna essa onda de protestos contra ele algo muito emblemático do que é o governo e das dificuldades que esse governo vai ter para se afirmar. Via de regra, um governo que recém começa costuma ter uma certa lua de mel, como se costuma dizer aí na política. O governo já está numa pesquisa recente que foi divulgada na semana passada, com 39% de aprovação, uma aprovação baixa para o governo, embora a figura do presidente ainda tenha um nível de aprovação relativamente alto, 57%, que é mais ou menos o nível de votos que ele teve na eleição. Então, mas é surpreendente que num carnaval, 2 meses depois do início do governo, haja tanto questionamento. É claro, um carnaval de rua muito marcado pelo protesto da juventude, principalmente, das mulheres, que dentro de alguns dias, aí no 8 de março, vão protagonizar, sem dúvida, vários protestos no país contra o governo Bolsonaro, mas mostra que o governo tem tido dificuldade de mostrar a capacidade de enfrentar os grandes problemas do país. Quer dizer, as grandes medidas que o governo Bolsonaro anunciou nesses 2 meses, que são a reforma da Previdência, o pacote anticrime, aí, entre aspas, do Sérgio Moro, e a liberação, a flexibilização da posse de armas, são medidas que não enfrentam aqueles que são os problemas que mais afligem o povo brasileiro, que são os problemas que dizem respeito ao desemprego, aos serviços públicos, à qualidade desses serviços. Então, o governo Bolsonaro não conseguiu apresentar nada nesses 2 meses e, por isso, também foi vítima desses protestos que, claro, foram, como você disse, alimentados aí pelo próprio perfil do presidente e do governo, que é um perfil de enfrentamento, de truculência, de pouco diálogo. Isso também incentivou uma resposta dura das ruas, que foi coroada, diga-se de passagem, pela extraordinária performance da Mangueira no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Que há muito tempo não levava um prêmio. Exatamente. Agora, Juliano, você acha que de alguma forma esses protestos extrapolam, ou seja, essa manifestação que às vezes é comum no carnaval, tal de deboche, de protesto, você acha que pode nascer daí uma coisa mais consistente em relação a este governo, principalmente as propostas que estão em jogo, a começar pela reforma da Previdência? Eu acho que o nível de desgaste do governo ele é acelerado e ele tem um certo ineditismo, Sérgio, porque de fato não é normal que um governo tão pouco tempo desde a sua posse já tem um nível de desgaste tão grande. É claro, como eu disse, a figura do presidente ajuda, ele é um sujeito que aposta no confronto, aposta na beligerância, né? Se expressa dessa forma, alimenta esse tipo de sentimento. Mas eu não tenho dúvida de que a agenda do governo é uma agenda essencialmente impopular. Ela é antipopular, porque ela enfrenta aquilo que são os interesses genuínos do povo brasileiro, emprego, paz, prosperidade, mas ela é também impopular, é uma agenda que não apresenta soluções concretas para os problemas do povo. Então, aquilo que já vinha se formando desde a eleição do Bolsonaro, que é uma massa crítica, formada pelos 47 milhões de brasileiros que já não votaram no Bolsonaro, aliás, que melhor, votaram no candidato que se opôs ao Bolsonaro no segundo turno, somada a parte dos 90 milhões de brasileiros que não foi sequer votar, que não quis participar do processo eleitoral e se absteve de participar do processo eleitoral. Somando isso, certamente há um contingente muito grande de brasileiros e brasileiras que não está satisfeito. E acho que o Carnaval foi um sintoma
do que nós temos aí pela frente. No dia 22 de março agora está convocado um primeiro dia nacional de protestos contra o governo. As centrais sindicais, movimentos sociais vão fazer um primeiro teste. E eu acho que esse teste, precedido pelo que foi o Carnaval e pelo que será o 8 de março das mulheres nas ruas, pode ser um termômetro, digamos assim, do que nós vamos enfrentar nos próximos meses. Mas eu tenho certa esperança de que o governo, pela sua incapacidade de produzir resultados e de enfrentar os problemas reais, concretos, que afligem o povo brasileiro, pode acelerar a formação de uma massa crítica capaz de, pelo menos, Sérgio, nesse primeiro momento, interditar os ataques do governo Bolsonaro aos direitos do povo brasileiro. Agora, o poder econômico, o sistema financeiro, embora aqui e ali apareçam insatisfações, você vê o dólar está em alta, a Bolsa já não está tendo os ganhos que estava tendo recentemente, ainda continuam apostando nessa agenda econômica do governo Bolsonaro. A pergunta o que aconteceria se o governo Bolsonaro não aprovasse a reforma da Previdência ou não aprovasse nos termos que o sistema financeiro quer e deseja? Essa é uma boa pergunta, Sérgio, porque vamos lembrar, pessoal, que o Bolsonaro não era o candidato oficial das elites brasileiras. Vamos lembrar que as elites se dividiram na eleição, tiveram vários candidatos, do João Moedo ao Geraldo Alckmin, passando pelo Henrique Meirelles, pelo Álvaro Dias. As forças conservadoras e neoliberais no Brasil tiveram vários candidatos no primeiro turno. Bolsonaro não era o candidato natural dessas forças. Acabou se tornando porque no segundo turno se confrontou contra uma candidatura do campo da esquerda, da centro-esquerda. Mas originalmente o Bolsonaro não é um representante das elites brasileiras, e embora o seu programa expresse interesses realmente reais de parte dessas elites, especialmente o capital financeiro e o agronegócio, o Bolsonaro não é o candidato dessas elites, não é o candidato, melhor não é dizer, não é o presidente dessas elites, e precisa se esforçar para conquistar o apoio desses setores que nesse momento estão organizados em torno do governo na perspectiva de viabilizar a reforma da Previdência, como você disse. Por isso eu digo que se a reforma da Previdência não for aprovada, ou for aprovada em condições em que ela não seja suficiente para satisfazer os setores do mercado, principalmente, que apostam na reforma como um mecanismo para retomar um ciclo de lucratividade, de expansão dos seus negócios no Brasil, o governo pode entrar num impasse grande, perdendo o apoio dos setores da elite que ainda apostam que o governo Bolsonaro tem condições de viabilizar essa reforma. O governo pode ficar completamente isolado. E você tem a oposição, ao mesmo tempo, dos setores populares, do campo da esquerda, da centro-esquerda, e uma parte dos partidos e dos setores sociais vinculados historicamente à agenda liberal ou neoliberal no Brasil, abandonando esse governo que pode ser entregue, no pior dos cenários, a uma tutela militar, ou na melhor das hipóteses, quem sabe uma saída... Essa é uma pergunta que seria a pergunta que eu faria agora, porque o Bolsonaro hoje deu uma declaração dizendo que quem garante a democracia no Brasil são as Forças Armadas. De alguma forma você vê aí algum tipo de ameaça? Quer dizer, isso é uma frase ameaça de que eu tenho aqui no meu governo um apoio militar, tenho mais de 100 militares aqui no meu governo, e que daí a gente pode partir para uma coisa mais autoritária do que já está se desenhando? Eu acho que sim. Durante depois da eleição do Bolsonaro, durante a transição entre a vitória do Bolsonaro e a posse, muita gente tentou entender o que seria o governo Bolsonaro. E chegou até mim uma analogia que eu achei muito interessante. Que o Bolsonaro podia ser uma versão brasileira do que é o governo Trump nos Estados Unidos, ou seja, uma figura que é abjeta, que é conservadora, que é preconceituosa, mas que opera dentro dos certos limites da institucionalidade que ele herdou dos presidentes anteriores. Então o Trump, apesar de ser uma figura repugnante, ele age mais ou menos dentro dos parâmetros do que o sistema determina como sendo os limites. Ou o Bolsonaro poderia ser, o exemplo que chegou, um Erdogan, que é um presidente turco, também ultraconservador, também amparado nos setores mais reacionários da sociedade turca, que foi gradualmente, ao longo de mais de 10 anos como presidente, alterando o sistema político, alterando a própria institucionalidade para moldá-la ao seu projeto de poder, ao seu projeto autoritário de dominação. Bolsonaro, todos os sinais que deu nesses 2 meses, Sérgio, e que ele está muito mais próximo do projeto da Turquia, do Erdogan, do que do projeto do Trump. Ou seja, ele é muito mais afeito a uma ideia de transformar a institucionalidade e o sistema de poder
para garantir uma governabilidade forte, amparada nessa tutela militar, do que negociar com o Congresso Nacional, manter o padrão de governabilidade dos governos anteriores, que foi forjado aí pelos 25 anos de governos do PSDB e do PT a partir do presidencialismo de coalizão. Então o Bolsonaro, até aqui, mostrou uma disposição diferente, governar de cima, com apoio dos militares e com constantes ameaças e chantagens à oposição. Agora, Juliano, essa situação toda abre uma oportunidade para o campo progressista que perdeu as eleições, mas que diante dessa insatisfação crescente tem aí um caldo, ou pelo menos tem a possibilidade de retomar o diálogo com um pedaço da sociedade, um diálogo que estava interditado. A pergunta que eu faço é o seguinte, aquela tão debatida frente progressista, ela não faz cada vez mais sentido? Esse não era um momento, por exemplo, de sentar todo esse campo e tentar achar uma agenda comum, uma ação comum, mesmo que isso lá na frente não resulte numa única candidatura, mas que resulte, por exemplo, numa pauta que possa ser compartilhada por todos? Eu acho que vai acontecer, Sérgio. Eu estou otimista, a gente tem trabalhado para isso. É claro, existem diferenças no campo da oposição. Tá? Vamos lembrar agora o recente episódio envolvendo a disputa para a presidência da Câmara dos Deputados. Uma parte do campo da oposição optou por apoiar a candidatura do PSL, do Jair Bolsonaro, do Rodrigo Maia. Outra parte lançou candidatura própria, o Marcelo Freixo. Então, há diferenças na tática. Mas essas diferenças não podem ser impeditivos para que a gente, de alguma forma, construa uma base mínima de ação comum. Eu acho que a reforma da Previdência vai ser um teste importante. Tem esse dia de mobilização que eu mencionei, dia 22 de março, onde as centrais sindicais, todas elas vinculadas ao campo da oposição, quase todas, vão estar nas ruas contra o governo Bolsonaro. Depois do dia 22 começa o próprio processo de tramitação da reforma na Câmara, onde, me parece, vai ter uma ação conjunta. Nós tivemos agora recentemente uma vitória pequena, mas simbolicamente muito importante, que mostrou a capacidade de articulação da oposição, inclusive ampliando o seu raio de ação para partidos do centro, da centro-direita, que foi a derrota daquela decreto presidencial do Mourão, que restringia ainda mais o acesso à informação, permitindo que outros servidores, além daqueles que a lei de acesso à informação determina, pudessem restringir ainda mais o acesso às informações. Isso foi derrotado no plenário da Câmara dos Deputados, numa articulação liderada pelos partidos de oposição. Então eu estou otimista, Sérgio. Eu acho que existem dificuldades, é claro, existem interesses eleitorais, políticos, existem perspectivas táticas diferentes, mas eu acho que vai predominar, nós estamos trabalhando para isso, espaços de convergência. Nós temos aí um fórum de presidentes de partido, por exemplo, que a gente está buscando retomar, onde estão os presidentes dos partidos de oposição. Há conversas em curso de lideranças políticas, há a ideia do diálogo entre as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Então tem muita conversa em curso e eu acho que quando o enfrentamento começar para valer aí contra a reforma da Previdência principalmente, mas não só ela, vai ter uma convergência no campo da oposição. Qual deve ser o discurso? Onde é que você acha que está o ponto que vai, como o Carnaval foi capaz de fazer, unificar uma maioria contra os retrocessos que se pretende fazer? Daquilo que está na agenda do governo, claro que o governo sempre tem a capacidade de produzir notícia negativa impressionante, né? Então, todos os dias acontece uma coisa nova, todos os dias alguém nos pergunta para o pessoal, por exemplo, vocês não vão entrar na justiça contra isso ou contra aquilo, que todos os dias tem medida nova do governo, absurdos, só do começo do Carnaval, da sexta-feira de Carnaval até a quarta-feira de cinzas, uma quantidade enorme de medidas atacando os sindicatos. Teve a Lava Jato da Educação, com a tentativa de intimidar os professores, teve ataques aos artistas através da Lei Rouanet, teve intimidação à imprensa, terminou com aquele vídeo patético que o Bolsonaro... Então a capacidade do governo produzir notícia ruim e produzir ataques, ela é incrível. Mas eu acho que a grande agenda que o governo oferece para unificar a oposição, eu não tenho dúvida, é a reforma da Previdência, Sérgio. Porque a reforma da Previdência é uma demanda principalmente do mercado, das elites, e ela foi pensada pelo governo Bolsonaro com dois propósitos fundamentais. Primeiro, agradar os bancos, principalmente com a proposta de criar um grande sistema de capitalização inspirado no Chile, no qual parte dos trabalhadores da classe média recorre diretamente aos bancos, não mais ao INSS, para garantir sua aposentadoria, e o ataque aos pobres, medidas como
mudança nos valores do BPC, do benefício de prestação continuada, ataques à aposentadoria rural, são medidas que miram diretamente os mais pobres, os mais vulneráveis. Então o governo mostrou com essa proposta de reforma, primeiro, que precisa pagar uma fatura para os bancos, para o sistema financeiro, que acabou apoiando o Bolsonaro no segundo turno das eleições. E ao mesmo tempo, atacar os pobres. Então eu acho que vai ser uma grande batalha que a oposição vai travar, e nós temos condições de, com esses dois elementos principais que estão dentro desse pacote da reforma da Previdência, travar um bom diálogo com o povo brasileiro para mostrar que esse governo quer que o povo, especialmente os mais pobres, pague a conta pela crise econômica que o Brasil vive nos últimos 10 anos. Juliano, eu agradeço muito, agradeço quem nos acompanhou aqui. Lembrando que a gente toda semana faz um direto da redação, lembrando também que o Juliano é o colunista do site, né? Ele, depois aí dessa virada nos leiam. Ele recuperou aí, está escrevendo toda semana, artigos excelentes. Então, leiam mais o site, acompanhem. Juliano, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Valeu. E pela entrevista. Valeu, pessoal.